Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, do versículo 4 ao 6, que nos diz o seguinte: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, é importante o derramamento do Espírito Santo para conduzir o crente à plenitude da fé, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. No livro de Atos descreve o falar noutras línguas como sinal inicial do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, irmãos, outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Jesus Cristo. E ter a eficácia do testemunho, da pregação, da palavra de Deus. Esse poder não se trata, irmãos, de uma força impessoal, não. Estão presentes com o seu povo. Nós vamos ver isso lá em João 14, do 16 ao 18, João 16, 14, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Enfim, esses resultados são genuínos, irmãos, no batismo do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. A obra redentora, irmãos, ela foi idealizada pelo Pai e realizada pelo Filho. Isto é aplicada no coração de cada crente pelo Espírito Santo, que conduz no caminho do crescimento espiritual e guia em direção à maturidade e à plenitude da vida cristã. Entretanto, ao longo do tempo, muitos estudiosos têm observado certo esquecimento do Espírito Santo quando comparado à frequência, glória a Jesus, que se fala do Pai, do Filho, e curiosamente algo semelhante ocorreu na cidade de Éfeso. Ao chegar ali, Paulo, em Tácio, ele encontrou discípulos que haviam sido batizados, mas nem sequer tinha ouvido falar do Espírito Santo. É importante, meu querido, que nos ouve, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, procure saber o que é o Espírito Santo. E esse episódio, irmãos, nos leva a refletir sobre a grandeza espiritual que existe quando o cristão, individualmente, ou seja, a igreja coletivamente também, desconhece a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aqueles discípulos eram piedosos e bem intencionados, mas lhe faltava compreender a ação do Espírito em suas vidas. Sem essa experiência, irmãos, a caminhada cristã ocorre risco de tornar-se limitada, pois a vida com Deus não se sustenta apenas em boas intenções e práticas religiosas, não, mas em profundo, ou seja, em profunda comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo e da sua palavra. Paulo não desvalorizou o batismo de João, não. Pelo contrário, antes explicou que se apontava para o arrependimento e preparava o caminho para algo ainda maior. A plena ação do Espírito Santo, irmãos, ou seja, o arrependimento abre a porta da casa, mas é o Espírito quem nos conduz por dentro, até que as pessoas possam compreender, para que possamos completar a riqueza da promessa de Deus, assim como o profeta Ezequiel foi conduzido em visão a entrar cada vez mais no fundo do rio purificador, até que as águas se tornassem profundas demais para caminhar. Também somos convidados a avançar na vida espiritual, à medida que deixamos
sermos enchidos pelo Espírito Santo, somos levados a uma comunhão mais profunda, mais íntima com Deus, onde a nossa fé é fortalecida e nossa vida se transforma pela presença do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.